Por gentileza, queridos irmãos, coloque-se em pé. Vamos cantar o hino de número 155, do cantor cristão. Peço que todos os que puderem se ajoelhem e vamos orar a nosso Senhor. Ó Pai amado, quantos motivos, Senhor, temos para orar, mas principalmente a oração de agradecimento, Senhor. Estamos gratos, Pai. Estamos gratos porque além da vida que o Senhor nos dá, Senhor, que é um dom, o Senhor nos sustenta, Senhor. Tudo que necessitamos, o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, Pai. Quanto podemos sentir no nosso meio, na Tua igreja, Senhor, pessoas sendo salvas, pessoas que antes não te conheciam, tendo as vidas transformadas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedimos para que o Senhor abençoe também aqui a Tua igreja, Senhor. Abençoe as crianças, abençoe os jovens que serão a igreja do futuro, Pai. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, dando forças, coragem, entendimento, Senhor, às famílias da Tua igreja. Fortalece, Senhor, pois a partir das famílias fortes teremos uma igreja forte, Senhor. Mas não fortes em nós mesmos. A força vem de Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Que sejamos totalmente submissos a Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, os campos missionários. Abençoa, Pai, cada campo missionário. Esteja com
suprindo todas as necessidades, Senhor, desses missionários, as necessidades materiais, as necessidades espirituais, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, nunca perca esta visão missionária. Não olhemos somente para nós, mas olhemos para o outro. Que sejamos luz e sal, Senhor, nesta vida, nesta terra, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Roberto, lá em Santa Catarina, Senhor, naquele congresso das igrejas letas, Senhor. Pedimos, oramos humildemente, Senhor, que o Senhor possa dirigir cada querer ali, Senhor. Que não sejam os homens, os pastores, e não obstante sejam homens separados, mas não sejam eles a decidir nada. Seja o Senhor, e que haja o espírito de reverência, o espírito de obediência ali, Senhor. Também neste momento, humildemente, Senhor, pedimos que o Senhor dirija esse culto, Senhor. Todas as apresentações, todos os cânticos, os conjuntos instrumentais, tudo, Senhor. E também a palavra. Pedindo, orando e rogando, Senhor, para que ninguém, Senhor, saia indiferente deste culto, mas sim transformado pelo Teu poder, pela Tua palavra, Senhor. É a humilde oração que faço, Senhor, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
aos irmãos que abram a palavra de Deus, o texto de Filipenses 4, de 6 a 7. Versículos 6 e 7. Vou ler na minha versão. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam por tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, meditei muito durante a semana em oração, porque não é fácil trazer a palavra do Senhor. Precisamos meditar, orar. E o Senhor me incomodou nesse aspecto da oração. Até porque eu preciso melhorar muito nesse aspecto. Porque eu acredito que só haverá crescimento espiritual com uma vida de oração. Se eu não orar verdadeiramente, eu não me conhecerei, e pior, eu não conhecerei Deus. Então, em virtude disso, meditei muito, e eu estou colocando dessa forma porque foi o motivo que me levou a escolher esse tema, foi realmente o quanto eu preciso melhorar em oração. Eu sinto que Deus quer fazer uma obra grande em nosso meio, da sua igreja. E se não formos homens, mulheres de oração, nós encurtamos, como o pastor sempre fala, nós encurtaremos a mão de Deus. E qual o nosso maior exemplo de oração? O Senhor Jesus Cristo. Até conversando com o pastor Roberto, se alguém que não precisava orar, entendam bem, era o Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus, é Deus, e ele orava intensamente. Então, em virtude disso, para que realmente cresçamos espiritualmente, a condição de não crianças espirituais, mas adultos espirituais, necessitamos da oração. E também, se os irmãos forem ver o mundo como o mundo está, a situação atual do mundo, não sejamos pessimistas, não, nós temos que ver as coisas sempre pelo lado positivo. Nós somos cristãos, somos mais do que vencedores, mas a Bíblia também nos fala como serão os últimos tempos. Estamos estudando com o irmão Ricardo na escola bíblica dominical, que se avizinha aí não é coisa boa. Só os irmãos pegarem ali 2 Timóteo 3, 1 a 7, não precisam ir à palavra. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali ele desnuda como
como será o homem, como é o homem desse tempo, um homem perverso. Dias difíceis se avizinham. E como suportaremos esses tempos? Como atravessaremos esses tempos que estão aí? Se não nos fortalecendo em oração. Como discerniremos a realidade? Porque hoje a gente não discerne uma realidade de fato. Eu estava conversando com o irmão Ricardo. Hoje são tantas narrativas que nós não temos um discernimento de fato o que é verdadeiro, o que não é. Se nós simplesmente nos ativermos só no nosso lado carnal. E como conheceremos, discerniremos esta realidade para passarmos para os nossos filhos, se não através da oração? Note que eu no começo disse que nós não nos conheceremos. Se de fato nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de oração mesmo, eu serei um zumbi espiritual. Desculpe o termo. Então, irmãos, peço que sejamos fortes e corajosos, sendo sal e luz, que essa nossa comunidade, e para que sejamos verdadeiramente corajosos, façamos diferença, deveremos necessariamente ter uma vida de oração. Há muitos pastores, os mais antigos, se não me engano, John Wesley, ele dizia que nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Então, dito isso, irmãos, vamos avançar aqui em certas premissas que devemos ter em mente para uma vida de oração. O inimigo não quer que você ore. É fácil orar? Nem os discípulos que estavam ali com Jesus Cristo, só na palavra está ali. Sempre que falavam em oração era sono. Jesus, vocês não são capazes de orar e vigiar comigo por 1 hora. Estavam ali do lado do Senhor Jesus Cristo. Então o inimigo não quer que o irmão ore. Não quer que o irmão saiba orar. Porque a própria palavra de Deus diz isso, que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo tem que interceder por nós. Romanos 8:26. Além disso, não quer que o irmão saiba das implicações de uma vida de oração. O irmão vai passar de patamar. Uma evolução, uma transformação, um crescimento espiritual. E o inimigo não quer isso. Não quer que o irmão saiba dessas implicações. Ele quer nos manter verdadeiras crianças espirituais. A oração, quarta premissa. A oração é um diálogo com o Pai. O que é um diálogo? Eu falando só?
eu levar tudo aqui, como diz. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante. As vossas petições. Todas as minhas petições, todas as minhas inseguranças, eu tenho que levar ao Pai. É um diálogo. Consequentemente, Ele vai responder. Ele é soberano. Quando? Não sabemos. Mas Ele vai responder. E como é bom ter um diálogo com o Pai. O nosso, quem tem o privilégio de ter o Pai vivo. Eu lembro muito, até contei uma vez aqui, quando meu pai, eu estava aqui, era estudante, e já indo para o lado profissional, e um dia, estava muito abatido, pensando até em desistir, é muito difícil, né, a profissão no começo, e meu pai, atende o telefone, ele liga para mim: filho, saiba que aqui você pode contar comigo. Acabou a insegurança. Meu Pai terreno. Quanto mais o nosso Pai espiritual, o nosso Pai celeste. Esse diálogo que temos com o Senhor, suma importância. O quanto cresceremos com esse diálogo. E Deus age por meio da oração. Deus pode agir de todas as formas. Ele é soberano, Ele é Deus. Mas Ele escolheu agir através da oração. Então, com base nisso, irmãos, pensando honestamente, seria muito uma loucura, digamos, eu não ter essa vida de oração, eu não orar. Vou passar aqui rapidamente também, para reforçarmos essa certeza na oração, como se precisasse, algumas passagens bíblicas, o que temos desse poder da oração. Eu não vou só falar aqui com o meu coração, vou mostrar através da Bíblia. Então peço para que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago 5:15, a primeira parte, capítulo 5, versículo 15a. Minha versão. A oração da fé salvará o doente. Primeira parte. A oração da fé salvará o doente. Sempre oramos por irmãos doentes. Irmã Bernadette lá no hospital, Irmã Lourdes, quando a irmã Ana estava hospitalizada. Isso daqui não é algo que está aqui à toa, não, é a palavra de Deus. E a oração da fé salvará o doente. Também no mesmo livro, no próprio capítulo, também o 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração muda o tempo. Ah, mas Elias era diferente. Ele era um extraterrestre.
Não. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orava e fazia essas maravilhas. O Senhor fazia essas maravilhas. O que há de diferente entre Elias e nós? Ele era mais poderoso, Deus gostava, não. Era um homem que tinha uma verdadeira intimidade com o Senhor. É como, parafraseando um pastor, e eu gosto da colocação, Elias era homem como nós, mas nós não somos homens como Elias. Primeira Reis 17, versículo 22. Estou dando apenas alguns exemplos bem pequeninos de oração na Bíblia. Primeira Reis 17, 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. A oração faz ressuscitar. O que está morto na tua vida, irmão? O que está morto na tua casa, na tua família? Ore. Ore. Não sou eu quem diz, é a palavra. Mas ore com fé. Tenha uma intimidade com o Senhor. Voltemos a Tiago 5,16, parte B. A palavra do Senhor nos diz, parte B: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos. O único justo é o Senhor Jesus Cristo. Mas em nome dele, nós temos este poder da eficácia da oração. Então não faça pouco caso da oração. A gente faz pouco caso. Porque é a palavra do Senhor que está dizendo. Tudo que estamos vendo é a palavra. E nós não podemos ter meio termo, né? Não, nisso eu acredito. Ou nós cremos ou nós não cremos. É como diz uma vez um pastor, chamou uma irmã que estava com muita dificuldade, acho que era uma doença, e ela chegou: eu não sei se eu acredito, então nem ore. Como o pastor Roberto, se duvida, nem comece a orar, pois Deus não se agrada de pessoa que não tem fé. Nosso Senhor Jesus também, em Mateus 21, 22, por favor, fazendo um exercício aqui com a palavra, mas é de suma importância. Mateus capítulo 21, versículo 22. A palavra de que forma? E tudo o que pedirem em oração,
se crerem, vocês receberão. Bom, repito, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ali, para terminar essa exposição aqui, vamos a Êxodo 17, 11. Êxodo 17, 11. Uma passagem ali na guerra com os amalequitas. Diz assim o texto, a palavra de Deus: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. E aqui na meditação, eu sou grato à minha esposa, que uma meditação que achei muito prudente, muito bonita. Como nós precisamos de irmãos. Às vezes eu desfaleço, estou desanimado na minha vida de oração, e aí o irmão me socorre, porque eu sou um homem falho, preciso cada vez mais do Senhor Jesus na minha vida, mas às vezes nós nos desviamos. E quando as minhas mãos desfalecerem, o irmão pode levantar. Esse ato de levantar as mãos é o ato de oração. Aqui nesse texto, estava clamando ao Senhor. E será que nós vamos querer que Amaleque prevaleça em nossas vidas? Eu acho que não. Na nossa casa, não. E só no meio disso não acontecer. Uma vida séria de oração. Irmãos, também nessa meditação eu gostaria de delinear alguns princípios que eu extraí ali da palavra, do estudo, e que eu acredito que nos fará ter um crescimento. Como disse no começo, o primeiro princípio, que Deus age por meio da oração. Enquanto você ora, Deus age. Deus não dorme. Deus está lá trabalhando. Deus nos ouve. E só que temos que ter esse espírito de oração, que é um espírito de humildade. Nós não somos servos. Desculpe, nós somos servos. O Senhor, Deus, Senhor Jesus. Então temos que ter humildade. Eu não posso determinar, não, é o espírito de humildade. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele trabalha conosco. Eu vou dar um testemunho que comigo, que aconteceu comigo já há um tempo atrás. Eu sempre tive um problema, graças a Deus estamos superando. Na minha mocidade eu era muito orgulhoso. Terminando a faculdade, o orgulho, né? O orgulho, eu posso tudo, eu posso todas as coisas, querendo até dar ordens aos meus pais. E um dia meu pai disse: tá, você é muito bom,
Então a partir de hoje você vai se sustentar. Eu vim uma noite inteira orando e Deus me quebrou. Eu não era. Eu vim até falando muitas coisas más do meu pai, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que o meu pai fez por mim. E nessa vinda, eu vim num ônibus, tal, orando, e agora o que eu vou fazer da vida? Eu não posso voltar atrás. E Deus veio trabalhando comigo, e a partir daí, nesse tempo de oração, como eu reputo a mesma história que quando Jacó brigou com Deus, né? Eu tive que mudar muita coisa ali, mas eu cresci. Então esse espírito de humildade, e Deus ouve. A mudança levou algum tempo, mas quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu já tinha outra ideia. A principal, eu não sou tão bom assim. E eu tive que pedir ajuda ao Senhor, e Ele me socorreu. Irmãos, outro princípio: na oração há que se ter perseverança. Nosso problema não é começar a orar. Está uma necessidade, eu não vou orar. Em tudo na vida, nós somos bons, né, em começar. Temos vários projetos, vamos começar aqui, tá? E a perseverança. Até a academia, né, todo mundo começa, e a oração é a mesma coisa. Nosso problema não está em começar, mas em perseverar. E Jesus Cristo, nosso Senhor, sabendo disso, em Lucas 18:1, Evangelho de Lucas 18:1, minha versão. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar só quando precisa, tá? O pai fala ali para você, agora você vai ter que se virar, você já não. Orar sempre, essa dependência de Deus. Oração é isso, você mostrar que é totalmente dependente, submisso do Senhor. Terceiro princípio que extraímos: oração deve ser feita com fé. Nossa oração não deve ter dúvida, tem que ter fé. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Oração com fé. Você acredita no que você está orando?
falamos anteriormente do por que Deus ouvia a oração de Elias. Abramos para Tiago 5,17. Elias era humano como nós, já vimos. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O que os irmãos identificaram ali? Ele orou fervorosamente. A água que está lá na chaleira, fervendo a água, ela sobe ou desce? Sobe. A nossa oração é fervorosa? É uma oração... E o pastor Roberto, se não me engano, foi domingo passado, uma coisa que me marcou muito e tocou, e como deve ser a oração, né? Contando que estava pintando um cômodo ali na casa e comprou uma lata. Quando viu, não vai dar, mas ele tinha orado. Não, eu orei a Deus e a lata vai lá. E de fato deu para pintar todo o cômodo. E às vezes é muito sintomático isso em nós. Eu oro, mas não deu. O irmão está anulando a oração. Ore fervorosamente, com fé. Não, Deus vai. É aquela analogia que eu fiz ali com Jacó, né? Jacó, quando teve realmente um encontro com Deus ali, que ele passou uma noite brigando, é o termo que se usa, brigando com o anjo do Senhor ali, mas essa briga, ele saiu transformado. E por que há essa briga? Porque nós, infelizmente, tem muitas coisas que nós não queremos mudar. E a vida de oração nos muda, nos transforma. E nós não queremos, nós somos avessos. Como o pastor muitas vezes fala aqui, eu conheço muitas pessoas, não apontando, mas eu não quero ir à igreja, não quero, porque tem uns pecadinhos que eu gosto. Esses pecadinhos, e a gente sabe que com esses pecadinhos Deus não vai ouvir a nossa oração. Oração de má qualidade não serão ouvidas. Oração de má qualidade, mas o que é uma oração de má qualidade, né? Parece, soa um pouco estranho, mas eu vou ler aqui a passagem, Tiago 4:3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Podemos falar que é uma oração de má qualidade. Coração impuro, cheio de desejos carnais, só. Se eu atender, Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Repito, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vida de oração requer santidade, senão é hipocrisia. É fácil? Não, mas
Se tivermos isso daí, Deus nos transforma. Vida em pecado. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Então, essa oração de má qualidade seriam essas três passagens que dissemos. E por último desses 6 princípios, a oração nos leva ao próprio Deus. Quer ter um encontro com Deus? Tenha uma vida de oração. Ainda mais nesses tempos, como vimos lá, tempos trabalhosos. O que passaremos para os nossos filhos, para a nossa família? Coisa boa não passaremos se não tivermos uma vida séria de oração. E aí, voltando, o nosso maior exemplo de oração vem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repetindo, se era alguém que não precisava orar, era o Senhor Jesus Cristo. E era o que mais orou. Jesus orou no seu batismo. Ali, os momentos marcantes, evidentemente, que eu estou falando. Orou ao escolher os seus discípulos. Na última ceia, no Getsemane, está por ser entregue por nós. E no momento crucial, na cruz, Jesus orou na cruz. E nós, como estamos levando essa nossa vida, essa nossa vida, uma vida religiosa, não, nossa vida. De qualquer maneira, devemos ter alvos. E nossa maior segurança, irmãos, ó como a oração perfaz até hoje, o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Até hoje. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Até hoje, o Senhor Jesus Cristo está orando. Ou seja, o quão importante é a oração. E para finalizar, isso daí é uma história, mas enfim, tem seu cunho de verdade, e nós temos que agasalhar o que é verdadeiro. Que quando nós somos jovens, pretensiosos, nós oramos
para que Deus dê capacidade de mudar o mundo. Amadurecemos um pouquinho para mudarmos as pessoas. E quando estamos já mais experientes, mais calejados, nós oramos para que Deus nos mude, nos transforme. E aí é o grande segredo. Que a minha vontade na oração não seja minha vontade, seja a vontade de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Pai, que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Isso é crescimento espiritual, isso é imitarmos o Senhor Jesus Cristo, e só vamos obter isso através de uma vida séria de oração. Pai amado, muito obrigado, Pai. Obrigado porque através da oração, Senhor, nós temos contato direto contigo, através do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz-nos, Senhor, começar por mim, fortes, corajosos, Pai, para que possamos ter uma vida de oração, Senhor, para que a partir dela possamos, como vimos,
nos mudar, nos amoldarmos a Teu querer, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda meus irmãos, ajuda a mim, ajuda toda a Tua igreja, Pai, a ser verdadeiramente uma igreja que faça diferença neste mundo, Pai. E para isso necessitamos de Ti, Pai, pois sem Ti nada podemos fazer. Leva, Senhor, os meus irmãos ao aconchego do lar, que todos possam ter uma refeição em família, Senhor, suficiente, não só nós, mas todo ser humano, Senhor, possa ter o que se alimentar, o que comer, e que reconheçamos, Senhor, todos nós, que isso vem de Ti, é uma dádiva de Ti, Pai. Fica conosco, Pai, nos leva-nos e traz-nos, Pai, para o culto à noite, para ouvirmos a Tua palavra. É a humilde oração que eu faço, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Após o pós-lúdio, o culto está encerrado.